Oi pessoal, tudo bem? Então hoje eu vim aqui falar um pouco com vocês sobre o caderno número 38, o caderno que trata o cuidado à pessoa com obesidade, tá? A princípio eu tinha falado no último vídeo que eu traria um vídeo sobre calendário vacinal, né? Mas teve uma inscrita aí no canal, ela pediu pra me fazer um resumão desse caderno pra dar uma ajuda ali pra ela, no estágio dela. Então eu priorizei o pedido dela, então a gente vai falar hoje sobre obesidade. E aí na semana que vem eu trago então um vídeo do calendário vacinal, certo? Esse caderno número 38 também foi um dos cadernos que eu li para fazer o meu concurso de técnico de enfermagem. Então, eu acredito que em outros editais também cobre esse caderno. E é muito importante, então, como eu falei para vocês e falo em todos os vídeos, se no edital de você, enfim, se para alguma prova que você vai fazer, eles pedem sobre esse caderno, é importante que você leia esse caderno, tá? Tem muitas informações legais também. Na verdade, todos esses cadernos do Ministério da Saúde têm informação importante e muito útil, né? Mas eu trago para vocês, então, alguns pontos mais importantes e que também costumam cair nas provas, tá? Então, vamos lá. Então, né, pessoal? A obesidade, ela faz parte daquele grupo de doenças não transmissíveis, doenças crônicas, que vem cada vez mais aumentando sua prevalência na nossa população brasileira. Isso inclui também a hipertensão, o diabetes, essas doenças crônicas que cada vez mais fazem parte do nosso cenário, né? A gente tem informações, então, o livro traz algumas informações em relação à incidência, então, de 1975 de pessoas com obesidade e depois em 2008. O livro é um livro um pouco mais antigo, né, de 2008, então isso não são dados atuais, né, atualizados, mas pensem comigo, se em 2008 15% da população tinha obesidade, com certeza esse número só aumentou, ainda mais no cenário atual, né, agora em 2021. Então, em 1975, a gente tinha 2,8% dos homens com obesidade e 7,8% das mulheres com obesidade. E esse número pulou para 15% dos adultos com obesidade em 2008. Então, a gente vê que de uma década, enfim, para outra, assim, ao passar das décadas, né, isso só foi aumentando. E hoje, com certeza, a gente tem mais prevalência ainda, justamente pela facilidade de acesso àquelas comidas industrializadas, enfim, né, e até mesmo, às vezes, pela questão da praticidade, porque hoje tudo é corrido, né, então muita gente acaba optando por comer alimentos que sejam rápidos em vez de nutritivos, e isso, obviamente, acaba gerando um sobrepeso a longo prazo, né. Então, a gente tem a obesidade como um dos fatores de maior risco para o adoecimento em adultos. Então, a gente tem claramente uma necessidade de prevenir e também diagnosticar precocemente esses pacientes. E onde é que a gente faz normalmente essa prevenção e esse diagnóstico precoce? Lá na atenção básica. Então, na atenção básica, a gente consegue ter mais facilmente o acesso a esse paciente no início já desse sobrepeso para conseguir controlar e não chegar ao nível de obesidade. Vocês vão ver mais pra frente que a gente tem categorias, né? O paciente começa com sobrepeso, depois passa pra obesidade, enfim. Então é muito importante que o quanto antes a gente faça esse diagnóstico precoce, quanto antes a gente consegue controlar esse excesso de peso. Sem falar na prevenção, né? Que é um fator importantíssimo para várias doenças, não só para obesidade. E na obesidade também, né? Vem a ser muito importante pra gente evitar, principalmente com crianças, já educar, né? Alimentarmente, falando assim, desde cedo. E qual que é a definição de obesidade, então, que o livro nos traz? Segundo o livro, e segundo a OMS, a definição de obesidade é um agravo de caráter multifatorial decorrente de balanço energético positivo que favorece o acúmulo de gorduras associadas às complicações metabólicas. Ou seja, o que é o balanço energético positivo? É quando a gente come mais, né, do que a gente consome. Isso vai favorecer, então, aquelas complicações metabólicas que são as dislipidemias, como os colesteróis alterados, os triglicerídeos alterados, também muitas vezes a resistência à insulina. Vocês lembram o que é a resistência à insulina? Que eu tinha comentado no outro vídeo, que é justamente o diabetes tipo 2. Então, a obesidade já é um fator de risco para o diabetes tipo 2, porque justamente ela gera essas complicações metabólicas, né? Ela se associa, digamos assim, meio que tudo junto ali, né? Então, a essas complicações. E quais que são os fatores, né, que acabam gerando muitas vezes esses índices de obesidade? Fatores econômicos, fatores sociais, fatores mesmo históricos, ecológicos, culturais e políticos. Então, esses são alguns fatores que levam muitas vezes a população a ter um índice maior de obesidade. E o IMC, o que é o IMC? O IMC é o índice de massa corpórea que a gente usa então para verificar se esse paciente está com peso adequado ou com sobrepeso ou até mesmo uma obesidade ou enfim, está desnutrido, né?
Isso é um cálculo que a gente faz. O IMC é a divisão do peso em quilos pela altura ao quadrado em metros, né? Então, esse cálculo nos permite ter essa noção se o paciente está com peso adequado, se ele já está se caminhando para um sobrepeso, se ele perdeu muito peso nos últimos tempos. É muito útil esse cálculo. E é um cálculo que é bem importante vocês saberem fazer, justamente para o cotidiano de vocês, no futuro ou atual. E para a técnica de verificação, então, do IMC do paciente, da altura, do peso, o que a gente precisa, né? Eu peguei essa questão dos instrumentos utilizados para fazer essa técnica, porque eu já vi algumas questões de provas pedindo justamente isso. Quais instrumentos eu preciso para fazer a avaliação do índice de massa corpórea do paciente, sabe? Então é muito importante que a gente saiba, alguns pelo menos, né, tem uma noção do que eles pedem ali, para justamente chegar na hora da prova e a gente saber responder. Então, quais que são os instrumentos utilizados para a técnica? A balança pediátrica e de plataforma, calculadora, planilha disco para identificação do índice de massa corporal, que é o IMC, cartões e cadernetas de acompanhamento do estado de saúde por fase de vida, ou seja, né, se o paciente é um bebezinho, ele vai ter a caderneta da criança, se é um idoso, tem a caderneta do idoso, gráficos ou tabelas de crescimento infantil e formulários de marcadores do consumo alimentar do CISBAN. Então, eu trouxe esses dados aqui, essas informações, justamente para vocês se familiarizarem e lembrarem, entenderem o porquê desses instrumentos, justamente porque a gente precisa saber fazer essa técnica correta e responder também na hora da prova, porque a prova sempre pergunta conforme a teoria, né? A gente, que nem eu comentei no primeiro vídeo do canal para vocês, na hora da prova a gente não tem que pensar no que acontece lá na realidade de onde a gente trabalha. A gente tem que pensar no que a gente leu. Segundo o caderno que eu li lá, o que dizia que precisa de instrumentos? Aí tu vai lá e responde. A gente nunca deve se basear no que a gente vivencia para responder uma prova. A gente tem que sempre se basear na teoria para responder as provas, tá? E a partir daquele IMC, daquele valor, do resultado, da divisão, a gente vai ter, então, as classificações conforme a fase de vida dos indivíduos. Então, o que quer dizer isso? Quando as crianças vão ter um valor pra gente ter de referência, os adultos vão ter um valor, os idosos vão ter um valor, as gestantes vão ter um valor, até mesmo às vezes pode alterar da mulher na menopausa. Então eu trouxe alguns que são os mais comuns na saúde do adulto ali, por exemplo, do adulto, do idoso, tá? Não foquei muito na questão da criança, porque eu acredito que seja uma coisa mais específica pra falar em algum vídeo sobre criança mesmo, né? Saúde da criança, enfim. Então eu foquei mais no adulto, tá? Como eu comentei com vocês, o IMC permite que tu classifique, então, para saber se esse paciente tá, talvez, desnutrido, se ele tá eutrófico, que é quando o peso tá adequado, se ele já tá com sobrepeso, se encaminhando para uma obesidade, né, e se ele já é um paciente obeso. Então, os adultos, que são de 20 a 60 anos, a gente vai precisar saber o que desse adulto para poder fazer essa classificação. Duas coisas básicas, o peso e a estatura. Tendo o peso e tendo a estatura do paciente, tu consegue fazer a divisão e consegue ter o resultado do IMC. Eu peguei essa tabelinha que é do próprio caderno, tá? Pra vocês, pra gente dar uma olhadinha, então, que é a classificação do estado nutricional pros adultos de 20 a 60 anos. Então, quando o resultado daquela conta do IMC for menor que 18,5, a gente vai ter um paciente com baixo peso. Quando for o resultado entre 18,5 e 25, um paciente com peso adequado, paciente eutrófico. Um sobrepeso, quando a gente tem um valor de 25 a 30. Obesidade de grau 1, quando esse valor é de 30 a 35. Obesidade de grau 2, de 35 a 40. E obesidade de grau 3, maior ou igual a 40 quilos por metro quadrado. Então, essa é a classificação que a gente tem. É bem importante que vocês tenham uma noção desses valores, até mesmo porque, como eu sempre falo, né? Quando chegar lá no cotidiano e vocês tiverem que fazer essas coisas, enfim, né? Medir o IMC do paciente e tudo mais, vocês precisam ter a teoria como base para poder aplicar uma técnica correta, para poderem serem bons profissionais. Então a gente precisa saber a teoria também. Então é muito importante que vocês tenham pelo menos uma noção ali do que é o normal, quando que o paciente está se encaminhando para sobrepeso, enfim, justamente para ter essa teoria já em mente. E sem falar nas provas, né, que daí tu tem que saber exatamente os valores ali. Quem vai responder prova tem que ter uma boa noção desses valores, justamente para não se confundir na hora de responder uma pergunta. E os idosos, então, os idosos são aqueles que têm 60 ou mais anos, né? A gente também vai precisar apenas do peso, da estatura desse paciente para conseguir fazer o cálculo.
E aí a gente tem uma classificação diferente para os idosos. Inclusive a gente tem a caderneta de atenção ao idoso, onde eles reforçam esses valores, essa questão de ter um MC diferente para avaliar os idosos. Então agora aqui eu vou falar um pouco por cima, mas quando eu fizer o resumo dos idosos, a gente aprofunda um pouco mais também, tá? Então, para os idosos a gente tem pontos de corte diferente dos adultos. Então, o índice antropométrico, o IMC, vai ser o seguinte: menor que 22 é baixo peso, maior que 22, entre 22 e 27 é eutrófico, e maior que 27 ou igual a 27 é sobrepeso, tá? Então esses são os valores que a gente tem pros idosos. Então se na pergunta de vocês perguntar sobre idosos, vocês têm que lembrarem desse quadrinho aqui e desses valores. Até trouxe aqui pra vocês essa questão de que os idosos, eles já têm uma fragilidade, uma tendência, né, pra perder peso expressivamente. Então a gente tem que sempre cuidar dessa questão. Por exemplo, se o idoso perdeu mais do que 4,5 kg, 5% mais ou menos ali de peso no último ano, isso já exige algumas medidas de controle pra gente recuperar o peso desse idoso, porque não tá normal, tá? Então a gente tem que fazer medidas pra estabilizar esse peso, então, quando ele perde 4,5 kg ou mais, né? E tem mais ou menos uns 5% ali de peso no último ano. Quando a gente tem um adulto com um IMC maior que 25, a gente já tem que começar a iniciar medidas com esse paciente pra reduzir esse IMC e levar ele pros 25 de novo, tá? Então, também tem alguns exames que a gente precisa realizar com os pacientes que têm excesso de peso. E é sobre esses exames que eu vou falar um pouquinho com vocês. Iniciando então pela circunferência da cintura, a gente tem que ver a circunferência da cintura do paciente. Então a gente vai fazer a classificação, né, desses valores quando a mulher tem então uma circunferência maior ou igual a 80 centímetros de circunferência na cintura. A gente tem então já um risco aumentado para doenças cardiovasculares, e nos homens é 94 centímetros. Eu já vi esses valores serem cobrados em prova de concurso, tá? Inclusive eu respondi provas sobre isso. Então, lembrando que o valor de circunferência para risco aumentado para doença cardiovascular nas mulheres é 80 e nos homens 94, tá? Lembrando também que a localização da gordura corporal em indivíduos adultos, ela tem relação direta com o risco de mortalidade, justamente por aquela questão: quanto mais gordura tu tem na região abdominal do paciente, visceral, maior é a chance disso virar um risco para doença cardiovascular, tá? Bom vocês lembrarem disso sempre. Outro exame que é necessário a gente fazer é o lipidograma. O lipidograma a gente vai ter então, né, aqueles valores de lipídios que a gente precisa avaliar, que são os triglicerídeos, o HDL e o LDL. Lembrando que o HDL é aquele colesterol que a gente fala popularmente como bom, mas na verdade nada mais é do que um colesterol que leva, digamos assim, as aderências, o que ficaria aderido ao vaso, ele leva embora, e o LDL é justamente o que fica aderido ao vaso. Então a gente tem que sempre pensar que tem que ter um HDL bom e um mais alto, digamos assim, e um LDL mais baixo, tá? Então, quais são os valores que a gente tem de referência? De triglicerídeos menor que 150 mg por decilitro, de HDL para homens tem que ser maior que 40 e para mulheres maior que 50, e LDL, então, menor que 160. Outra questão que com certeza, né, deve ser avaliada nesses pacientes que já têm um excesso de peso, seja um sobrepeso ou seja uma obesidade mesmo, é a questão da pressão arterial e da glicose, né? A gente já tem no outro vídeo ali sobre a hipertensão arterial e sobre o diabetes mellitus, os valores que a gente tem para avaliar, então, quando esse paciente já tem uma tendência ali, já está com risco aumentado. Então eu trouxe bem básico aqui para vocês esses valores, e se vocês quiserem mais informações sobre isso, é só assistirem um caderno, então, sobre hipertensão e o de diabetes mellitus que eu já tenho aqui no canal, tá? O valor de pressão arterial que a gente tem como referência, então, basicamente é 140 por 90, né? Maior que 140 por 90 a gente tem uma pressão arterial já alterada, e maior ou igual a 126 mg por decilitro na glicose em jejum, a gente já tem aí um indicador de diabetes, tá? Também é importante a gente estar sempre de olho na pressão arterial desse paciente, nessa glicose, porque como a gente conversou no início mesmo do vídeo, a pressão, a glicose e o sobrepeso, eles mesmos que são um triângulo, né? Eles meio que andam sempre juntos ali. Então a gente tem que estar sempre de olho nisso pra conseguir controlar um e o outro, e consequentemente controlar também o sobrepeso. E a avaliação do risco cardiovascular a gente faz através do score de Framingham, que eu também comentei no livro, no caderno de hipertensão pra vocês aí no vídeo, tá? É aquele score que a gente vê pra tendência, né, que o paciente tem nos próximos 10 anos de desenvolver uma doença cardiovascular, um agravo cardiovascular.
Então também tem mais detalhes desse score de Framingham e o que a gente avalia nesse score de Framingham lá no vídeo sobre o caderno da hipertensão. Quem não assistiu também assista, certo? E esses são alguns também parâmetros que a gente tem que avaliar nesse paciente que está com excesso de peso. Também é importante a gente lembrar de avaliar as condições endócrinas desse paciente. Normalmente, quando eles vêm buscar atenção básica, muitas vezes a obesidade não é só a obesidade, não é só por isso que eles vieram buscar a ajuda, né? Normalmente eles podem estar com alguma doença atrelada a isso também, como complicação, enfim. E justamente pode ter alguma doença por trás desse excesso de peso também. Por isso que é muito importante a gente avaliar as condições endócrinas do paciente e ver se não tem alguma doença endócrina por trás disso, tá? Que pode estar gerando esse sobrepeso, como hipotireoidismo, a síndrome de Cushing, obesidade hipotalâmica, deficiência de hormônio do crescimento e síndrome de ovários policísticos também. Outra relação perigosa que a gente tem que estar sempre de olho também no paciente com excesso de peso é justamente da obesidade e do câncer. A gente tem estudos que mostram então que o excesso de peso ele está muito relacionado com o aumento para desenvolvimento de câncer. Eu escrevi CA ali, para quem não sabe CA é câncer, tá? Para CA de esôfago, pâncreas, colo retal e entre outros. Então, a questão é que se estima que 1 a cada 10 cânceres que são desenvolvidos por pessoas que têm obesidade, por exemplo, uma pessoa que tem obesidade desenvolve um câncer de esôfago, se tivesse controlado o excesso de peso, talvez esse câncer pudesse ter sido evitado. Essa é a questão, a relação do sobrepeso está muito relacionado com o câncer. Então aí tem mais um motivo para a gente pensar na questão da prevenção e do controle também, para não deixar esse paciente chegar nesse nível de obesidade, né? E se ele já estiver nesse nível de obesidade, a gente conseguir reverter essa situação e trazer ele para um IMC ali menor. Então, o que acontece? Eu fiz um esqueminha para mostrar para vocês mais ou menos o que funciona. As células de gordura, elas acabam produzindo também fatores pró-inflamatórios. Quem já estudou um pouquinho sobre isso sabe que inflamação e câncer estão bem ligados, né? Então, ela produz os fatores pró-inflamatórios, isso vai agredindo as células saudáveis a longo prazo, e aí a gente tem o quê? Essas células saudáveis se modificando e virando células percussoras de câncer, tá? E por isso que a gente tem essa relação da gordura com o câncer. Isso é bem explicatório para vocês mesmos entenderem o porquê que a gente tem essa relação, então. E também reforçando a importância da gente controlar esse peso desse paciente. Se ele já tá recém se encaminhando para um sobrepeso, controlar isso. Se ele já tá numa obesidade, a gente tem que fazer o máximo que a gente consegue pra gente reverter essa situação. Quais que são as intervenções, então, que a gente pode fazer com esse paciente que tá ali com sobrepeso, com obesidade e que precisa mudar isso justamente por causa das complicações dessa situação? Então, principalmente, para iniciar, a gente tem que reconhecer o problema, né? O paciente tem que entender que aquilo ali é um problema e que pode gerar complicações graves para ele, e ele tem que entender que ele precisa resolver aquilo. Então, depois que a gente reconhece o problema, a gente vai estabelecer, então, a primeira meta. Depois a gente coloca, então, a meta em prática e a autoavaliação. E por fim a gente chega na questão da recompensa. É sempre importante, quando o paciente tem bons resultados, ou quando ele se esforça, mesmo que ele não tenha muitos resultados, mas tá vendo que o paciente está se esforçando, a gente parabenizar esse paciente pelos resultados dele. Porque a gente vê que muito frequentemente, né, a gente tem pacientes com sobrepeso, enfim, que estão sempre parece que pedalando, né? Eles perdem o peso, daí recuperam o peso, perdem o peso, recuperam o peso. Então é importante a gente parabenizar esse paciente pelos resultados dele, para justamente manter ele motivado, sabe? Manter ele disciplinado. E também é importante a gente discutir as dificuldades que o paciente está tendo, se é com relação à alimentação, se é atividade física que ele não gosta de fazer, enfim. E principalmente ter diálogo. Diálogo pra gente ter confiança, uma troca de confiança entre o paciente e entre o profissional, né? Que o paciente, ele vai muito pelo que o profissional fala. Então é muito importante a gente saber conversar com esse paciente, ter um pouco de empatia com esse paciente e principalmente deixar claro para ele que realmente é necessário essa mudança de estilo de vida para evitar complicações piores. Então esse esqueminha aqui é um esqueminha que eu trouxe que também tá no caderno. Se vocês quiserem ver ele mais detalhadamente, eu vou deixar o link do caderno aí embaixo do vídeo. Vocês podem acessar lá, que vai ter esse esquema também, tá? Então a gente tem 3 níveis estratégicos de organização que devem ser considerados, então, para que a prevenção e o controle da obesidade sejam de fato efetivos. E quais que são eles, então? A gente tem o âmbito macro, que é as políticas de saúde, o âmbito meso, que é a organização da atenção básica da comunidade, e o âmbito micro, que é justamente
a questão essa que eu falei pra vocês, da relação paciente-profissional. E isso a gente tem lá na atenção básica, que é como eu falei também pra vocês, a questão da confiança, do diálogo, de conseguir conversar com esse paciente. Então são esses 3 níveis estratégicos que a gente tem pra controlar essa obesidade, seja na promoção, no tratamento, né? Enfim, na promoção não, desculpa, na prevenção e no tratamento. Então a gente tem algumas opções de tratamento, além daquelas mudanças de estilo de vida, de hábitos alimentares, de exercício físico para esse paciente que está com esse sobrepeso. A gente, além agora do que eu vou falar para vocês do tratamento cirúrgico, a gente também tem o tratamento medicamentoso, mas lembrando que o tratamento medicamentoso ele tem que ser usado em situações muito pontuais, muito específicas, tá? É uma conduta médica que deve ser sempre pensada, principalmente se é realmente necessária, para não virar uma coisa comum, né? Todo mundo tomando remédio para emagrecer. Então, esse tratamento ele é bem específico para quem realmente tem muitas recaídas, tem, enfim, toda uma questão psicológica ali por trás e precisa também ter o acompanhamento, então, com um psicólogo, com um psiquiatra, para que esse tratamento surja efeito, né? E o tratamento cirúrgico que a gente tem disponível também hoje no SUS é então a cirurgia bariátrica. Então, ele é dado a indivíduos que não respondem às outras formas de tratamento. Quais que são as indicações clínicas, então, para o paciente fazer uma cirurgia bariátrica? Precisa ter um IMC maior ou igual a 50, ou um IMC maior ou igual a 40, com ou sem comorbidades, mas que não tenha tido sucesso. Então, o paciente foi lá, fez o tratamento clínico na atenção básica ou na atenção ambulatorial especializada por 2 anos, seguiu certinho os protocolos clínicos e não adiantou de nada, continuou com aquele IMC alterado maior que 40, é uma indicação para bariátrica. Aí é um paciente também lá que tem um IMC maior que 35, tem comorbidades já associadas ali, como alto risco cardiovascular, diabetes, hipertensão, tá fazendo já apneia de sono, já tem doenças articulares degenerativas, não teve sucesso também no tratamento clínico por no mínimo 2 anos e seguiu os protocolos certinhos, mas continua com aquele índice alterado, continua com essas comorbidades ali associadas, enfim, todo esse contexto também é uma indicação para cirurgia bariátrica, tá? Lembrando que o paciente precisa estar encaixado nesses quesitos aí para poder fazer uma cirurgia bariátrica hoje no SUS. Falando agora então sobre alguns distúrbios alimentares que são mais comuns, a gente tem a anorexia nervosa como um desses distúrbios, que é caracterizado então pela perda de peso intensa à custa de dieta extremamente rígida, em quase todos os casos, busca desenfreada pela magreza, distorção da imagem corporal e alterações de ciclo menstrual. Então o que esse paciente costuma fazer? Indução de vômitos, né? Come e induz o vômito depois para não, entre aspas, engordar. Uso de diuréticos, porque a gente tem aquela questão, aquele mito de que o diurético vai emagrecer porque faz desinchar, né? Drogas anorexígenas e com tudo isso vem as complicações, que vão envolver o quê? Queda de cabelo, justamente pele seca, aquela questão das vitaminas, o paciente para de ingerir nutrientes, enfim, né? Hipotensão arterial, anemia, outra vez por causa da questão que o paciente não tem a ingesta nutritiva que precisa, convulsões, indução de osteoporose severa em idade precoce, isso é bem preocupante, e também complicações emocionais, claramente, né? Porque a gente vê isso muito atrelado à anorexia, que são a depressão, o desânimo e a tristeza. A gente tem também como distúrbio alimentar a bulimia nervosa, que ela é caracterizada por grande e rápida ingestão de alimentos com sensação de perda de controle, são o que a gente chama de episódios bulímicos, que são acompanhados de métodos compensatórios inadequados para o controle de peso. Ou seja, a pessoa come uma grande quantidade, aí depois se sente culpada e vai lá e induz o vômito e também usa medicações para fazer isso, para, né, enfim, não tentar pensa que não vai engordar, dietas e exercícios físicos. Então, o que acontece? O paciente começa com umas dietas muito restritivas, enfim, não pode comer doce, não pode comer caloria, enfim, e acaba ficando com uma fome incontrolável. Aí ele vai lá, come um monte, fica com a sensação de culpa e induz o vômito, justamente para pensar que não pode engordar, para pensar que isso vai resolver. Então, ao contrário do paciente anoréxico, o bulímico ele não tem o desejo de emagrecer cada vez mais. Normalmente ele vai ter um peso normal, então tu não vai ser aquela pessoa que tu olha e tu já vê que, opa, peraí, tem um distúrbio alimentar ali. Então, em muitos casos, eles têm um sobrepeso, justamente por essa questão. Ficam com fome porque tá com uma dieta muito restrita, aí vai, come um monte, ingesta, faz uma ingesta alta calórica, mas aí depois se acontece, eles vão lá e induzem vômito pra justamente pensarem que cometeram algo de errado, enfim. É toda essa questão aí da bulimia.
E a gente tem também um transtorno que está cada vez mais frequente, que é o transtorno da compulsão alimentar periódica, também conhecido como TCAP. São episódios recorrentes, então, de compulsão alimentar na ausência de uso regular de comportamentos compensatórios inadequados, como na bulimia nervosa. Então, o que vai acontecer? O paciente come por compulsão e depois ele se sente culpado. Basicamente é isso. Então, o perfil dos pacientes são ser maior índice de massa corporal, justamente por eles fazerem uma maior ingesta calórica, história de oscilações de peso, tem momentos que ele consegue emagrecer, daqui a pouco ele engorda de novo, daqui a pouco emagrece, insatisfação com o corpo e maior consumo calórico justamente por causa da compulsão, certo? Esses são os 3 principais, então, distúrbios que a gente encontra e precisa ter algum conhecimento, então, para depois poder lá na nossa prática também saber relacionar, então, a teoria com o caso, né, o quadro clínico de algum paciente. Então, qual que é o papel da equipe multidisciplinar? Que vai incluir, então, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o nutricionista, o médico, todo mundo que está lá na atenção básica. É justamente diagnosticar precocemente esse paciente e encaminhar, quando necessário, para um atendimento especializado. Como eu comentei com vocês, normalmente a gente consegue, digamos assim, receber o paciente no início, num sobrepeso, às vezes, ou numa obesidade de grau 1. Então, é muito importante que a gente consiga diagnosticar esse paciente, encaminhar ele para o atendimento especializado, consiga ter um diálogo com esse paciente para evitar que isso evolua, vire uma obesidade de grau 2, uma obesidade de grau 3. Então, esse é o papel da equipe multidisciplinar, justamente essa questão do controle da educação em saúde, né? Eu trouxe até um trechinho aqui para vocês do caderno, que diz o seguinte: ações educativas voltadas ao esclarecimento dos indivíduos e comunidades acerca dos transtornos alimentares também podem ser estimuladas. Essas iniciativas têm como objetivo reduzir a incidência da doença, enfocando nos fatores de risco, especialmente para populações mais vulneráveis, como adolescentes e adultos jovens. Isso quer dizer o quê? Que além da equipe multidisciplinar estar ali, né, no atendimento primário do paciente, é muito importante que se faça aquelas ações educativas para prevenção de outros transtornos alimentares, como por exemplo aquele que a gente viu ali da questão do paciente come por compulsão, depois se sente culpado, sabe? Toda essa questão de esclarecer o que é as doenças, as complicações, principalmente para o nosso público de adolescentes, de adultos jovens, que normalmente são muito preocupados com a estética em excesso, né? Então é muito importante a gente trazer esse conhecimento para eles, justamente numa questão de educação em saúde, de prevenção. Então, a equipe multidisciplinar, ela tem muito importante mesmo, assim, um papel muito importante nessa questão da prevenção e também no tratamento, para a gente evitar que esse paciente venha a agravar. Então, pessoal, vou deixar aqui para vocês a referência do conteúdo de hoje, mais uma vez usando um caderno do Ministério da Saúde. Esses cadernos são demais, assim, tem muita informação legal, muita mesmo. E como eu sempre falo e repito, se tá no seu edital, leia, não deixe de ler. Eu trago um resumão aqui pra vocês, mas se vocês quiserem saber mais profundamente sobre alguma questão, enfim, alguma coisa que vocês viram no vídeo, leiam um caderno, eu vou deixar o link aqui no vídeo pra vocês encontrarem, tá? E lembrando que deixe seu like, se inscreva no canal, toda semana a gente tá trazendo vídeo novo, tá? Então, conto com vocês aí, bons estudos pra vocês, espero que tenham gostado de mais um vídeo e a gente se vê no próximo, então, certo, pessoal? Até mais!